No vídeo de hoje, nesse clima de Natal, vamos analisar a Cosan. Eu ia colocar outro vídeo hoje, seria do Asas 3, mas por conta do vídeo do Lorde Vinheteiro, que ele falou que perdeu dinheiro, né? E essa ação, se a gente for olhar aqui, ó, no último ano, uma queda de 55%. E aí, será que faz sentido isso? Hoje a gente vai fazer análise fundamentalista aqui e vamos ver quais são os fatores de risco e por que está caindo essa ação. E se você está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou Vitor Valério, sou analista CNPI, mas apesar disso a minha intenção aqui não é fazer indicação de compra ou venda. A minha intenção é fornecer para você informações para você tomar melhores decisões. E aí vamos ver aqui o vídeo. Eu acho difícil você não conhecer o Lorde Vinheteiro, mas se você não conhece, ele é um músico e ele está muito em programas de comédia, então provavelmente a gente vai rir muito aqui. Eu vi o comecinho do vídeo, mas eu vou reagir com vocês, tá? Então vamos lá, dá play aqui. Está começando agora um novo quadro aqui do Príncipe da Burguesia, né? São as ações que me deram prejuízo. Eu vou sempre contar aqui as ações que me deram prejuízo. Ao contrário desse monte de influenciador digital aí, que só fica falando, ganhei dinheiro com isso, ganhei dinheiro com aquilo, ganhei muito aqui, que é tudo mentira, não ganha nada. Eu vou mostrar. Lordão, você tá seguindo a galera errada, né? Aqui no canal eu nem posso falar isso. Até para responder uma pergunta que já teve aqui no canal, pedindo para eu falar sobre minha carteira. Mas como eu sou analista CNPI, infelizmente eu não posso fazer isso. Eu até liguei semana passada para a PMEC e eu conversei com o pessoal da diretoria e eu não posso colocar minha carteira aqui porque isso é colocado como uma indicação, tá? Por mais que não seja, a gente fale aqui que não é indicação de compra ou venda, pode ser entendido como indicação e eu não posso movimentar as ações perto de uma indicação, entendeu? E tem ações que eu estou comprando nesse momento, nessas quedas, nesse pessimismo. Então, infelizmente, eu não posso fazer isso como analista. Vamos continuar aqui. Mostrar aqui os prejuízos que eu já tomei. Então, recentemente, eu li algumas recomendações da compra das ações da Cosan 3, né, da Cosan. E mais uma vez, o Lordão aqui, o príncipe da burguesia, caiu no conto do vigário. Ó, isso aqui, ó, tá sempre sumindo. Ó. Cada vez que eu compro ações, isso aqui vai sumindo, tá vendo? Eu paguei R$14 por ação. Lembrando que isso não é uma recomendação. Paguei R$14, chegou a R$12 mais, os influenciadores, compra mais. Quando cai é bom, você compra mais. E agora a ação está custando 9 fezes e 40 coliformes fecais. Hoje é dia 7. Pelo menos terminou isso na sexta-feira. Pessoal, ó, isso aqui, Lordão, se você ver esse vídeo, ó, quem segue o Lorde, entra lá nesse vídeo, eu vou deixar aqui nos destaques, aqui embaixo, entra lá e comenta com ele, vim pelo Doutor Investidor, porque talvez a gente consiga aqui gravar junto, mas isso é muito importante que ele está falando aqui, é pela questão de preço, que eu sempre falo que preço importa. Tem muita gente que vai falar, valuation não serve para nada. O valuation, a nossa intenção no valuation não é acertar aquela famosa frase, o fiofó do mosquito, né? Então, basicamente, serve para a gente ter uma noção de até onde que a gente deve pagar ou não. A gente pode não acertar com tanta precisão, mas ajuda a fazer uma boa decisão. Então, por isso que é importante fazer análise fundamentalista e fazer valuation das ações, tá? Esse valor. Aí eu não comprei mais. Não dá para aguentar. As ações da empresa Cocosan não param de cair. Elas ficam caindo o tempo inteiro. Aí os influencers de economia dizem que é ótimo. É ótimo que a ação caiu, que você vai acumulando mais. Essa é a maior besteira que eu já vi na minha vida. Porque todas as ações que eu compro sempre caem mais, né? E caem mais tendendo a zero. Se cada vez que você compra uma ação ela vai caindo, você vai perdendo o cascalho. Você vai ficando cada vez mais pobre. Então não é só papo furado. A gente tem que querer pagar sempre mais caro na ação, né, Cocosan? A gente quer pagar mais caro na Cocosan. E não quer pagar mais barato. Já paguei barato um monte aí e não sobe essa fezes aí, pô. Aí esse papo de comprar mais, conforme vai caindo, vai acabar igual a Oi. Que o influencer maldito falava pra mim, caiu mais 10%? Compra mais! Compra mais! A gente falava, vai, compra mais, agora eu tô com 99% de prejuízo nessa fezes. Que a OEBR3 só é um monte de fezes. Ninguém ganha dinheiro com essa porcaria. Então eu descobri que essa Cocosan é uma empresa de fezes quando eu vi um trem, né? Eu peguei e vi um trem, para quem não sabe, a Rumo é a empresa de trens que faz parte da Cocosan. Então isso daqui a gente vai ver daqui a pouco quais são as empresas que estão dentro do portfólio da empresa, tá? Recentemente eu fui a Itu e eu vi um vagão da Rumo, né? E ele estava todo enferrujado, estava imundo, né? Era difícil de ler a palavra Rumo,
Mas eu fiz força lá e consegui ler. Mas ele estava muito encardido, aquele vagão. Então, se o vagão tá tão imundo, é porque os caras não têm dinheiro nem para lavar o vagão. Como é que eles vão ter dinheiro para fazer recompra de ações lá, aquela baboseira toda? Você vai na Europa, os trens são todos limpinhos, né? Eles são cheirosos. Os vagões, até vagão branco, você vê que o vagão tá branquinho, né? Não tá sujo, cheio de sujeira. Você consegue ler a operadora do trem. Aqui não. Os trens estão tudo encardidos. Detalhe que esse trem que eu vi, parado, ele tava parado no meio da ferrovia. Foi ali do lado do Pesqueiro Maeda. Quando eu estava entrando no Pesqueiro Maeda, eu vi lá os trens estacionados. Então tá aí. A ação da Cocosan, mais um prejuízo para a carteira do príncipe da burguesia. Quando é que essa porcaria vai subir, hein? Quando é que vai subir? Só escuta os caras falando, ai, estamos diversificando. Estamos fazendo recompra de ações. Meu dinheiro está diversificando de bolso, do meu bolso, pro bolso da tua empresa. Cascalho eu não tô vendo. Quero ver subir o cascalho aí. Quero ganhar cascalho. Eu não tô botando dinheiro na tua empresa porque eu sou legal. Eu quero ganhar um cascalho, pô. Agora vamos falar sério. A Cosan ela é uma empresa gigantesca, né? Que atua nos setores que todo mundo precisa. Energia, logística, açúcar. Açúcar! Olha que ironia. O papel amargou tanto que nem o açúcar conseguiu salvar essa empresa. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Príncipe. Então vamos lá, ó. Vamos entender o que vem acontecendo com a empresa, né? Se é isso o que o Lorde está falando aí, se é cocôzão ou não, né? Ele ficou chamando dessa forma. Vamos entender o que vem acontecendo com a empresa. Então, primeira coisa, isso aqui está no site do RI da empresa, todas as marcas. Vou tirar a câmera aqui, então se quiser tira um print. Então tem a Compass, tem a Move, Radar, Raizen, Rumo, que é o que ele falou do trem. E agora essa aquisição aqui um pouco polêmica que a gente vai ver daqui a pouco, por que é polêmica. E aí o que cada empresa faz. Então não vou ficar perdendo tempo aqui, que eu não quero que esse vídeo fique grande, porque a gente está em época de Natal e para não ficar tão longo aqui e ficar rápido esse vídeo, tira um print aí, tá? E aí depois você lê o que cada empresa faz. Voltando aqui, quais são os macros e microeconômicos que impactam a empresa? Então, a taxa de juros, então, quando ela fica elevada, aumenta o custo de capital. A gente vai ver daqui a pouco que esse é o principal calcanhar de Aquiles dessa empresa, é a questão do custo de capital. A gente vai ver ali, eu fiz uma conta e já vou adiantar que grande parte da dívida da empresa está atrelada ao CDI. E CDI anda muito de lado a lado ali com a taxa Selic. Então, quando a taxa Selic sobe, essa taxa também sobe e aí, consequentemente, o custo do capital da empresa fica mais caro. E aí é o que está impactando a empresa nesse momento. Então, afeta negativamente empresas com alto nível de alavancagem, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é o que está acontecendo com a empresa. A inflação também impacta os custos operacionais e pode afetar a demanda por produtos e serviços oferecidos pelas empresas do Grupo Cosan, ou seja, de todas as empresas ali que a gente viu anteriormente. O câmbio, a variação cambial afeta diretamente as receitas de exportação e os custos de importação, especialmente relacionados ali às empresas do setor de etanol e de energia, tá? Sobre o PIB, o desempenho econômico influencia a demanda por combustíveis, logísticas e outros serviços oferecidos pelas aquelas empresas que a gente viu ali do Grupo Cosan. Os fatores de micro, desempenho operacional das subsidiárias, ou seja, das empresas que estão ali no guarda-chuva da empresa, então todas as que a gente falou anteriormente. Eficiência operacional, a capacidade de otimizar processos e reduzir custos, influenciar as margens. Inovação e investimentos, em questão aqui, por exemplo, do etanol de segunda geração, que aí se você não viu, eu já fiz a análise da Raizen, vou deixar o link aí embaixo, aí você vê lá onde eu falei muito sobre essa questão de etanol de segunda geração, tudo o que aconteceu com a empresa Raizen. E quais são as notícias que impactaram o preço das ações? Então tá aqui, ó. Primeiro, a XP reduziu o preço das ações da Cosan em quase 42%, então passando ali de R$ 31,80 para R$ 18,50. O Bank of America cortou o preço também de 23 para 20. E tá aí a notícia, ó, Cosan, como a Vale atrapalhou a empresa. O Bank of America corta preço, mas ainda vê a ação disparar 50%.
Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco, que é uma coisa muito polêmica, né? Então a gente vai ver que a empresa tem uma alta alavancagem financeira, e aí o que os analistas, a maioria dos analistas estão falando, que eu vi nas notícias, é que ela poderia reduzir sua alavancagem, só que o que a empresa fez? Adquiriu ali as ações, né, da Vale, e aí se endividou mais ainda também, então piorando ainda mais ali a questão do endividamento e da alavancagem financeira. Teve o terceiro TRI de 2024, reportou uma queda de 57% no lucro, e aí tá a notícia aí. Mudança na gestão, então tá aqui a notícia, dança das cadeiras na Cosan, surpreende e papéis reagem com alta ou queda, então fizeram esse questionamento. Então teve a mudança aí da direção, se você quiser tira um print e lê com mais calma tudo isso daí, mas o que acontece? Toda vez que muda a gestão, isso traz insegurança para o mercado, e aí o mercado fica oscilante quando isso acontece. Desafios macroeconômicos, as taxas de juros ali elevados no Brasil, que é o que está acontecendo nesse momento, acaba impactando no endividamento da empresa, que a gente vai ver daqui a pouco. Desempenho das subsidiárias, então a Raízen enfrentou desafios operacionais, que eu não vou ficar entrando em méritos aqui, porque tem um vídeo da Raízen que eu analisei, então você olha aí, o link está aí embaixo. Agora sobre a questão da Vale, está aí, ó, que o aumento da alavancagem ao adicionar a Vale aqui, 4,9% da Vale, que foi comprada, foi financiada com empréstimos e derivativos, ou seja, uma empresa que já estava alavancada e endividada piorou mais a situação. Outro questionamento é sobre a sinergia operacional, ou seja, as empresas aqui como de etanol não faz muita sinergia com a Vale, então esse é o questionamento e o mercado está se perguntando qual que é a intenção aqui de longo prazo da Cosan por essa aquisição, tá? E aí se quiser também tira o print aí, vou tirar aqui a câmera e leia com mais calma tudo que eu coloquei aqui, tá? Então voltando aqui, sobre a análise fundamentalista, eu tirei os inputs que é o DRE, balanço patrimonial e DFC do Morningstar para facilitar meus cálculos, e aí a gente percebe que a receita veio crescendo, mas só que olha só, em 2023 teve uma queda. Antes, o crescimento de 2021 e 2022 foi um crescimento muito robusto, só que 23 caiu e nesse momento está um crescimento modesto de 5,79%. O crescimento anual composto dos últimos 5 anos, considerando o TTM, que é os últimos 12 meses, é um crescimento de 25%, que é um crescimento bom, tá? Nesse momento teve um aumento aqui do lucro no TTM, mas antes só estava caindo em 22 e 23. As margens, a gente vai ver daqui a pouco que estão sendo impactadas pelo quê? Um ponto positivo é que os custos estão reduzindo, tá? Mas olha o que está acontecendo com a despesa geral e administrativa, está aumentando. E aí, antes estava caindo a despesa financeira, mas nesse momento no TTM subiu, ou seja, devido à despesa geral e administrativa e a despesa financeira estarem aumentando, reduz o lucro líquido lá no final. E aí o que entra nessa despesa financeira? Os impactos que a gente falou aqui dessas variações, tanto das taxas de juros, quanto a questão do dólar, que a gente vai ver daqui a pouco sobre o endividamento mais de forma aprofundada. As margens, é uma margem bruta nesse momento ok, tá? Então uma margem bruta boa, só que a margem operacional nesse momento teve uma melhora e está razoavelmente boa, só que a margem líquida, olha só o que aconteceu, tá? Então antes, lá em 2021 era uma margem boa, 2019 era uma margem boa, teve uma queda em 2020, 2022, 2023 e agora tá melhorando um pouco, tá? Então esse é um ponto positivo, tá melhorando, mas ainda é uma margem líquida baixa. Então aqui um dos pontos negativos da empresa. O ROI também é muito baixo, 4,46% no TTM, só que também aqui, apesar de estar ruim, um ponto positivo, porque a gente tem que falar os dois lados, né? O que está ruim, mas também qual é o ponto positivo do negócio. É que veio melhorando, ó. Melhorou aqui de 2023 para cá, mas 2021 era um ROI excepcional, 2019 também, 2018 também, tá? Sobre endividamento aqui, alavancagem financeira, que é o que a gente estava falando, ó. Alavancagem financeira, dívida líquida sobre EBITDA, bem maior do que 3, então mostrando que a empresa está muito alavancada. O endividamento financeiro alto, 55%, só que uma vantagem é que ela consegue cobrir
as despesas financeiras em 1,5 vezes com o EBIT. Antes estava um pouquinho menor, então veio melhorando agora no TTM essa questão. Tá aqui a questão do endividamento, vou tirar a câmera, se você quiser tira um print. Isso daqui tá lá no ITR da empresa no terceiro TRI de 2024, explicando toda a parte de endividamento. Então perceba qual foi o objetivo. Então aqui gerenciamento de capital, e aí essa parte aqui é sem garantia, e todas as taxas, ó, perceba que tá aqui grande parte em CDI, pré-fixado aqui, ó, CDI de novo, pré-fixado. Aqui tá o resto, ó. A lista é bem grande, né? Então perceba que tem aqui a parte para segmento de Cosan, Rumo, Compaz, Rumo, e assim vai, tá? Se quiser tira um print também. Vou dar um zoom aqui para você tirar o print, ó. Tira print dessa parte. Depois tira print dessa parte final aqui. Tá? Então mostrando aí. Que acontece? Baseado nisso, vou voltar aqui. Eu fiz um questionamento. Então, quanto que é esse custo médio ponderado? Porque perceba que a lista é muito grande. Tem uma forma de calcular qual que é o custo médio ponderado. Conforme as taxas que estão ali, o endividamento e tudo mais, a parte sem garantia, que estava lá em cima, o custo médio é de 10,12% de taxa ao ano, tá? Com garantia, 8,68%. Com garantia mais sem garantia, 9%, ou seja, somando os dois aqui. Agora, se a gente for considerar, isso daqui é do Boletim Focus, tá? Mostrando quais são as projeções, pegando ali uma entrevista com vários economistas, várias pessoas do mercado, tá? Então perceba que para 2025 o mercado está projetando um IPCA de 4,6%. A questão da Selic em 14%. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei essas taxas lá na tabela e perceba que subiu aqui na parte sem garantia 1 ponto percentual, basicamente um pouquinho menos, né, na verdade. Aqui na parte com garantia e na parte com garantia mais sem garantia, ali 0,7, 0,79 pontos percentuais, tá? Outra coisa que eu fiquei me questionando é qual é o peso, porque que acontece? Quando é um pré-fixado, é uma taxa fixa. Quando é atrelado, por exemplo, a CDI, IPCA, que é a taxa da inflação, IGPM, que é a inflação dos imóveis, que quem aqui aluga, se você for olhar lá no seu contrato, tá falando que o ajuste é feito com o IGPM. Então essas taxas são variáveis. Aí eu fiquei me questionando qual é a quantidade do endividamento que possui uma taxa variável. E aí eu vi que é em torno de 50%. Então, um pouco mais da metade da dívida é baseada em taxa variável. Então, toda vez que a taxa Selic sobe e CDI anda muito de lado a lado com a taxa Selic, o custo aumenta, né? E o IPCA, se a inflação sobe muito, também vai subir o custo. IGPM, se subir também, vai subir o custo. Então, por isso que nesse momento, nesse cenário, vocês estão vendo a Cosan apanhando, porque a empresa está muito alavancada num cenário macroeconômico desfavorável, onde a taxa básica de juros está só aumentando e todos esses fatores ali também estão aumentando. Então, vai acabar impactando na empresa, tá? Agora a gente vai para a parte do valuation para entender qual que seria para mim ali o preço justo. Mas antes, você já deixou seu like aí, se inscreveu no canal e ativou o sininho das notificações? Faça isso porque eu sei que se você não fizer, o YouTube não vai te entregar os próximos vídeos aqui do canal. E aí é a diferença entre você ganhar dinheiro na bolsa e perder dinheiro na bolsa. Porque talvez você está olhando para uma empresa, não entende muito bem sobre ela e a gente vai aqui esclarecer mais para você sobre a empresa. E também compartilhe com seus amigos para trazer mais pessoas para a nossa comunidade de investidores que entendem o que está fazendo, tá? Sobre o valuation, eu criei 2 cenários. Um cenário onde eu coloquei uma margem EBIT de 15%, que é a margem média ali dos últimos 10 anos da empresa. E aí o valuation, o preço justo da ação seria de R$ 7,60. E aí eu coloquei uma margem de segurança porque, como a empresa tem um endividamento ali muito grande, se a taxa subir demais, isso vai consumir valor. Por quê? O que acontece? Na taxa WOC, que é a taxa de desconto que eu coloquei uma taxa de desconto de 13,2.
entra a parte do custo da dívida. Eu coloquei aqui um custo da dívida esperado de 12%, já esperando o aumento das taxas variáveis do endividamento conforme o Boletim Focus. Mas vamos dizer que o negócio piore muito mais, o cenário piore muito mais. Essa taxa WACC aumenta mais ainda e o valor presente da ação cai mais ainda. Ou seja, quais são os fatores para piorar mais esse valuation? A questão de subir muito mais a taxa Selic, o IPCA e o IGPM muito mais do que foi projetado no Boletim Focus, que é o que a gente considerou aqui como uma premissa, que é o senso comum ali dos economistas, e a questão do capital de giro. O capital de giro, se piorar, ou seja, for muito consumido, muito pressionado, que nesse momento a empresa apresenta um ciclo de caixa saudável, mas vamos dizer que o negócio piore. E aí ela consuma mais o seu capital de giro, e o capital de giro fique variando. Também impacta no valuation. Outra coisa que impactaria aqui, a depreciação ficar muito grande, também acima do esperado, iria impactar. Então, por isso eu coloquei essa margem de segurança, seria de 6,46, que se você for olhar no gráfico, no histórico, tem uma região ali de R$6 alguma coisa que foi um suporte muito importante. Então, assim, na minha visão, se o cenário continuar dessa forma, em média, o preço pode buscar até essa parte aí, tá? Agora, no cenário melhor, onde eu coloco uma margem EBIT de 19%, que seria uma margem do ano anterior, e aí seria o preço justo de R$10,63. Então, um upside de 27%, e aí aquela mesma coisa, eu coloquei a margem de segurança, então colocando ali em R$9,04. Ou seja, quando eu fiz esse valuation, onde a cotação estava em 8,35, o preço estaria dentro do condizente, conforme a margem de segurança. Então, não estaria tão caro e também não estaria tão barato, estaria no preço. Então, resumidamente em relação, eu vou fazer todos os tópicos aqui, de resumo quais são as minhas conclusões, mas em relação ao valuation, eu acredito que o mercado está precificando corretamente, se for tirar uma média dos dois cenários, tá? E quais são as minhas conclusões no final? É uma empresa com alta alavancagem, endividamento alto, indicadores de liquidez corrente seca bons, mas a geral ruim, o que reduz a liquidez da empresa, tá? Então a capacidade de honrar com seus compromissos de longo prazo. Já o custo é alto, mas com queda, então é um ponto positivo a parte da queda. Teve um aumento da despesa financeira no TTM, então consumindo mais ali, deixando menos lucro lá no final. Despesas gerais e administrativas também aumentaram no TTM. Então isso vai deixar lucro menor, então deixa também a margem líquida menor e também o ROI mais baixo no final. O ciclo de caixa, ao meu ver, é bom, porque a empresa tem um tempo maior para poder pagar seus fornecedores em relação ao tempo de estocagem e o tempo que ela recebe dos seus clientes, então pressionaria menos o capital de giro da empresa, que já é uma empresa alavancada. Então, se é uma empresa alavancada e ainda pressionaria o capital de giro, a situação estaria um pouco pior, tá? O valuation no cenário 1, 7,60 sem considerar a margem, lembra da consideração da margem, tá? Para poder a gente ter ali uma segurança. A cotação estaria próxima ali ao preço justo. Já no cenário 2, teria ali uma possibilidade de upside, né? Então estaria com desconto. Em resumo, é uma empresa de alto risco nesse momento, devido à alavancagem alta e um momento macroeconômico desfavorável. O cenário pode melhorar com a retomada da queda da taxa de juros, mas também pode piorar se a taxa de juros subir muito mais do que o esperado já pelo mercado, tá? A queda da inflação também pode melhorar e a redução da alavancagem financeira da empresa. Então, se ela conseguir reduzir a sua alavancagem, isso também pode fazer as ações dispararem, então voltar aí a subir em vez de continuar caindo, tá? Além disso, como análise CNPI, preciso avisar que não pretendo monitorar ou atualizar as análises desse ativo aqui no canal, beleza? Gostou dessa análise? Então dá o seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.